Fala, João! E aí, galera? Estamos juntos aqui no canal Fala João Guilherme. Se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário. Você aqui manda, você faz o canal. É um prazer estar com você, a gente fazendo a nossa resenha, batendo papo sempre sobre futebol e sobre um assunto importante. Vitor Pereira, hein? Pô, ele tá com a orelha quente, esse cara, há alguns meses já, né? Porque o que ele é falado, sai do Corinthians, a sogra, vem pro Flamengo, um monte de críticas, de ofensas, de xingamentos, a fiel torcida corintiana irritada com ele, a torcida do Flamengo, uma parte gostou da contratação, outra queria a permanência do Dorival Júnior. O certo é que o Vitor Pereira continua na boca do povo. Mas é importante a gente refletir pelo seguinte aspecto. Todas as partes falaram sobre o que aconteceu. O Flamengo, o Corinthians, principalmente, dando a sua versão do fato, porque o Vitor Pereira não ficou. A torcida se manifestou. A imprensa pegou forte, se manifestou de uma maneira pesada. Isso tudo antes do protagonista, digamos assim, falar. Vitor Pereira, ele não tinha sido ouvido até o dia da apresentação no Flamengo. E ele se explicou durante alguns minutos ali, dando a sua versão. Então eu acho o seguinte, a partir deste momento em que todos os lados se pronunciaram, é que a gente pode fazer uma análise mais calma e com equilíbrio da situação. Primeiro ponto. A revolta corintiana com a saída do Vitor Pereira é uma indicação clara para mim que ele fez um bom trabalho no Corinthians. Pelo menos os muitos corintianos que eu conheço queriam a permanência do Vitor Pereira. E ele foi bem mesmo. Se você parar para analisar, o Corinthians com ele ficou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Aí você aí vai falar o seguinte, pô, mas 4º lugar, o Corinthians e tal, é muito pouco. Mas foi a melhor campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro desde que o Timão foi campeão pela última vez do Brasileirão em 2017. De lá para cá, o Corinthians não tinha ficado nem em 4º lugar. Ficou agora com o Vitor Pereira. E a Copa do Brasil, né, gente? O Corinthians foi para a final com o Flamengo favorito, com um time que vinha melhorando de rendimento entre a Libertadores da América e a final da Copa do Brasil, que o Corinthians enfrentou o Flamengo. O Corinthians vinha crescendo, o Vitor Pereira vinha encontrando uma forma da equipe jogar, encaixando as peças, e o Corinthians quase foi campeão da Copa do Brasil. Dentro do Maracanã, diante de um Flamengo, que é um time superior, tem muito mais qualidade no seu elenco. Então isso foi uma demonstração de um bom trabalho do Vitor Pereira. E a revolta pela saída dele se deve, na minha opinião, a alguns pontos. O primeiro deles esse, que fez um bom trabalho. O segundo, por causa do que ele disse para sair, que tinha um problema familiar para resolver. A sogra está doente, ele tinha que dar um apoio à família, um apoio à sua esposa, e depois acabou tomando outro rumo. Isso gerou uma revolta muito grande. E entra também nessa história o componente da rivalidade eterna entre cariocas e paulistas. Porque cá entre nós, para o Corinthians, perder um técnico que foi bem para uma equipe que recentemente ganhou um título e a eliminou de uma outra competição importante, e é do Rio de Janeiro, estado rival de São Paulo, isso aí tem um peso muito grande. Isso mexe com o bairrismo, tanto do lado carioca como do lado paulista. Se fosse lá de um time do Rio que o cara saiu para vir para um time de São Paulo, no Rio de Janeiro também teria uma reação. Então isso acirrou os ânimos, elevou a temperatura e colocou os comentários num tom acima, na minha opinião. Por quê? Vitor Pereira foi o último a falar
E ele disse o seguinte: realmente, a minha sogra tem um problema de saúde. A minha ideia, e foi o que ele fez, era voltar para Portugal e ficar com a minha família. Mas aí apareceu o Flamengo. Eu tenho a impressão de que o Vitor Pereira, ele não contava com isso. Ele não imaginava, pô, os caras vão contratar um técnico de um time que foi vice-campeão e que foi eliminado pelo Flamengo. Pois é. Mas aí o Flamengo foi atrás do Vitor Pereira, que, diga-se de passagem, já não tinha mais compromisso com o Corinthians. Apesar de ter contrato até 31 de dezembro, ele já tinha acertado com o Corinthians que não continuaria. Terminou a temporada antes da Copa do Mundo, ele foi embora. Ele tinha contrato, mas ele não trabalhava mais no Corinthians. Ele não seria o treinador do Corinthians. E nesse meio tempo aparece o Flamengo, que o Vitor Pereira conheceu muito bem, atuando aqui no futebol brasileiro. Com um elenco espetacular e um time que ele olhou e viu o seguinte: esse time pode dar muitos títulos para o meu currículo. Ele irá disputar em breve um Mundial de Clubes com o Real Madrid. E como eu já falei aqui nesse canal em outro vídeo, dá jogo. Tem chance. É um absurdo dizer que o Flamengo pode ser campeão do mundo diante do Real Madrid? Eu acho que não. Acho que existe uma possibilidade. Supercopa contra o Palmeiras, Recopa Sul-Americana, um time que entra mais uma vez como um candidato a título de brasileiro, de Libertadores da América, de Copa do Brasil. Então, é muito sedutor. Além das possibilidades financeiras que o Flamengo oferece nesse momento, é um clube que tem uma situação financeira extraordinária, a estrutura de trabalho, né, o CT que o Flamengo apresenta, todos reconhecem sendo de primeiro mundo. Morar no Rio de Janeiro, que segundo o Vitor Pereira confessou para algumas pessoas próximas, ele gosta de morar em cidades de praia, ele prefere esse ambiente, e aí o Rio de Janeiro se encaixa muito bem nisso. Então, por tudo isso que eu estou falando aqui, eu acho que houve um erro do Vitor Pereira ao colocar a sogra no meio da história. Ele deveria ter sido direto para o Corinthians e ter falado: olha, eu não quero continuar. Acho que vocês não vão poder me dar as condições para disputar títulos e eu prefiro sair, voltar para Portugal, ficar com a minha família. Acho que esse foi um erro que ele cometeu, porque deu margem a todo esse burburinho, a toda essa situação que acabou aparecendo e continua rendendo até hoje. O que vai ter de gente torcendo contra o Vitor Pereira no Flamengo é uma enormidade, sempre lembrando dessa história. E caso ele seja campeão, né, essa história vai ficar num segundo plano até o dia que ele for a Itaquera e jogar contra o Corinthians, e isso vai acontecer. Mas cá entre nós, é perfeitamente compreensível a situação do Vitor Pereira. Ele recebeu uma proposta tentadora, conversou com a família, que disse ok. Falou: a gente pode administrar a situação em conjunto sem atrapalhar a sua carreira. E ele aceitou o convite do Flamengo. Acho que muita gente que criticou faria o mesmo que Vitor Pereira. Essa é a minha opinião. E você, concorda comigo? Deixa o seu comentário, dê o seu like e se inscreva no canal. Fala João Guilherme. Ih, já tô até vendo, vai dar o que falar, hein? Até o próximo vídeo. Valeu, galera!